Eu considero de extrema importância a participação das pessoas na política. E participação na política não significa apenas você militar num partido político ou ser candidato. Você pode fazer política de várias maneiras. 2011 foi um ano muito especial. Foi a coroação de um processo de construção político, de um grupo, de um coletivo que eu acabei representando ao longo do tempo. É a primeira vez que um candidato a deputado estadual pelo PT foi eleito em Rio Preto. E a votação que nós tivemos em 2010, ela foi absolutamente surpreendente e deixou o PT em estado de graça, porque eu fui o deputado mais votado dentro de Rio Preto, da história de Rio Preto, a maior quantidade de voto de um deputado dentro da cidade. E cheguei na Assembleia, a gente chega na Assembleia com um certo estofo, uma força diferenciada pela quantidade de votos que teve numa cidade e numa região. E em que pese todo o trabalho desse ano afinado com a bancada, uma atuação de defesa do Estado de São Paulo, eu não perco meus olhos para São José do Rio Preto e para a região. Eu acumulei a função de líder da oposição na Assembleia, indicada pelo PT. Então, isso também me diferencia um pouco na Assembleia, dá a oportunidade de eu dialogar com todos os líderes partidários, e aí isso fortalece os interesses da cidade e da região, obviamente. Porque eu tenho uma atuação como líder da bancada e como deputado em defesa do Estado de São Paulo, das causas coletivas e universais. Defesa do servidor público estadual, seja ele da educação, da segurança pública, da saúde, defesa dos interesses do Estado, desenvolvimento do Estado, mas também é legítimo que cada deputado ali atue em consonância com a sua principal base eleitoral, sem perder a grandeza, sem despolitizar a atuação. Olha, você não pode medir um deputado pela quantidade de projetos, porque toda iniciativa ela vira lei. Todo projeto ele é um projeto de lei, e o que mais tem no Brasil, no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, são leis. O importante é a aplicabilidade delas. Então você não pode medir a qualidade de um mandato pela quantidade de projetos, porque você pode recorrer a um banco de projetos na internet e ficar protocolando projetos e nunca aprovar nenhum. O nosso principal projeto, a nossa principal luta é a construção da região metropolitana de São José do Rio Preto, sem dúvida nenhuma. E isso não acontece apenas com um projeto de lei sendo aprovado, é uma construção política, de organização da sociedade civil em Rio Preto e região, de diálogo permanente com o governo federal e o governo do estado, de aproximação das forças que têm interesse em investimento na cidade e na região, como nós estamos fazendo em relação ao Parque Tecnológico, aproximando o empresário das universidades, seja da Faculdade de Medicina, seja da Unesp, das próprias faculdades particulares também, ou seja, aproximando o mundo acadêmico do mundo real, da política real, que é muito importante. Fizemos 2 seminários, uma sobre a estrutura das ferrovias no Brasil, dentro da Unirp, e outro sobre o planejamento urbano, sobre 10 anos do Estatuto da Cidade, que foram discussões absolutamente importantes. Ou seja, a gente o mandato cumpre a função essencial que é de articulação política, que é um mandato que seja instrumento de aproximação entre as forças, entre os grupos, entre as pessoas que desejam discutir e fazer política. Nós estamos com 2 cachoeiras, 2 patrimônios fantásticos, naturais, ameaçados pela construção de 2 mini-usinas. O nosso mandato foi pioneiro na defesa. Depois de nós vieram outros mandatos, nós conseguimos criar uma unidade regional em defesa da região. É um trabalho de articulação política, muito mais importante às vezes do que você aprovar um projeto que vai ter pouco efeito prático na vida das pessoas. A articulação política nossa em defesa da Unesp, dos interesses da Unesp. A articulação política em defesa da Faculdade de Medicina de Rio Preto, que passou por graves problemas. Nós conseguimos aprovar 2 requerimentos de apoio e de repúdio, de apoio à faculdade, de repúdio ao governo do estado pelo desprezo. Na Comissão de Saúde nós aprovamos e na Comissão de Educação e Cultura, e teve um resultado. Depois disso facilitou o diálogo entre a faculdade e o governo do estado. Então são exemplos de articulação política que são muito mais importantes do que você copiar e colar um projeto e apresentar na Câmara dos Deputados. Fora a nossa atuação na liderança da oposição. Quantos projetos a gente não reduziu o dano ao cidadão paulista ou conseguimos melhorá-lo com a nossa intervenção?
com a capacidade de obstrução, às vezes, com a pressão que a gente utiliza para poder ter benefícios para a população, no projeto da educação, no servidor da saúde, no projeto de todos os servidores da Polícia Militar, da Polícia Civil, os agentes penitenciários, agora a Defensoria. Acho que a defesa do PT no projeto da Defensoria foi fundamental, porque a Defensoria ela é garantia de qualidade no direito sagrado que o cidadão tem, que é o direito a ser defendido, direito à defesa, o direito à justiça. Quantas CPIs importantes nós protocolamos e por uma, por duas, por três assinaturas ela não vinga. É importante ou não a CPI dos pedágios, que felizmente nós conseguimos a assinatura? Claro que ela é importante. Ela vai questionar algo que mexe com a economia do Estado, com o desenvolvimento do Estado. A CPI na educação, para investigar os desvios do Fundeb, a falta de dinheiro para tratar as crianças especiais, como nós estamos fazendo um trabalho de investigação sobre isso. A CPI para investigar as emendas parlamentares. Aprovamos agora, graças à atuação do PT, nós aprovamos na Assembleia uma lei que deixa mais transparente e democratiza a discussão do orçamento. E também as mobilizações. Nós fizemos um seminário sobre saneamento, sobre direito dos moradores em áreas irregulares ao saneamento básico. É que uma coisa é aquilo que foi implantado de maneira irregular, outra coisa é o direito individual de cada cidadão ao saneamento. Então nós fizemos um seminário em São Paulo, o nosso mandato com o mandato do deputado e presidente nacional do PT, Rui Falcão, onde teve a participação da comunidade, lideranças religiosas, líderes de bairros de loteamentos considerados irregulares, que eu considero de extrema importância. Várias audiências públicas sobre educação, com a presença de ministro da Educação, teve na Assembleia, convite da nossa comissão, a comissão que o Simão preside e que eu sou membro titular, Comissão de Educação e Cultura, audiência pública com a ministra da Cultura, audiência pública com o ministro da Saúde, a bancada se reuniu com vários ministros, ou seja, a bancada do PT construiu uma agenda positiva para a Assembleia. Todos os ministros que passaram por São Paulo, nós levamos até a Assembleia para fazer uma discussão aberta dentro da Assembleia para dar o exemplo. E o grande exemplo disso foi a presidenta Dilma, que veio lançar programas dentro do Palácio dos Bandeirantes. Ou seja, nós, o PT, fazemos uma oposição absolutamente construtiva e positiva no estado de São Paulo. Não dá para exercer um mandato sem ter esperança que as coisas possam mudar verdadeiramente. E o Brasil mudou para melhor. Agora é óbvio que eu também me entristeço em saber que as coisas poderiam mudar numa velocidade maior. Agora, quem pode ditar essa velocidade? Quem pode impulsionar essas mudanças? A sociedade participando. E eu sei que não é fácil, né? Você tem que estimular muito. Por isso que nós colocamos o nosso mandato à inteira disposição da participação popular, né? Colocando ele aberto nas redes sociais, fazendo publicação mensal, fazendo plenária de mandato, a minha presença como deputado, como parlamentar do Estado nas escolas públicas, nas faculdades particulares, incentivando a participação. E mais, e desmistificando, mostrando que política pode e deve ser feita por qualquer um, até por políticos. O perigo é quando a política é feita apenas por políticos. E minha expectativa em 2012 é essa, é fazer com que o nosso mandato intensifique essa intenção e que a sociedade responda e participe com a gente.